cá, né, irmãos? É lógico que esse inferno não se resume nisso. Mas se eu fui transportado das trevas, e já aprendemos que trevas é o lugar, porque não é o inferno, é o lugar de trevas. Baixa um pouquinho, Adalto, para a igreja, só um pouquinho. É o inferno, é lógico que isso vai ficar mais intenso. Então a coisa não conclui por aqui. Antes que você fale que eu sou herético, né? Ah, o pastor disse que o inferno é aqui. Então é aqui, mas não conclui aqui. Amém? Por favor, o ventilador aqui, Renan. Ventilador, por favor. Capítulo 20, Apocalipse. Vamos caminhar um pouquinho mais. Capítulo 20, versículo o 4. Vamos ler o 1, a gente vai do 4 para frente. Capítulo 20 de Apocalipse, o milênio, e depois veremos o milênio, o juízo final e as sete instruções, 7 visões. Amém? Falei para vocês que Apocalipse é uma história contada várias vezes. Uma história, a história da redenção. Uma história contada várias vezes. 7 vezes. Estamos aqui na 7ª vez que essa grande história da salvação, da redenção é contada. Amém? É muito mais fácil entender o Apocalipse. Inclusive vamos ver uns pedacinhos hoje aqui, e você vai ter a impressão de ter visto já. Então é um livro cíclico, não é um livro cronológico. Ele não começa e acaba no capítulo 22. Ele começa e acaba no capítulo 3, começa no capítulo 4, acaba no capítulo 7, começa no capítulo 8, acaba no outro capítulo, não lembro de cor agora, e assim ele vai, ele é cíclico, ele começa e acaba, começa e acaba, começa e acaba. Pelo menos metodologicamente, para entender é mais fácil. Não vai entrar em crise se você quiser lê-lo cronologicamente, você apenas terá uma dificuldade. Você vai ver que o mundo não pode acabar várias vezes como acaba aqui. Amém? Então é uma grande história contada 7 vezes, tá bom? Apocalipse 20, para a gente não perder tempo hoje, e o versículo 1 para frente, eu quero me deter do versículo 4 para frente. Amém? Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O que ele vai fazer com isso? Até uma criança sabe. Alguém que tem uma chave, uma corrente, vai prender alguém, né? Até um bebezinho sabe. Vai prender alguém, mamãe, vai prender alguém. E isso mesmo, verso 2. E segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, que é Satanás, e prendeu por 1000 anos. 1000 é um número simbólico. Falei para vocês que o Apocalipse não dá para você ler o Apocalipse de forma literária, senão você não saberá o que fazer com 7 cabeças, com 10 cabeças, 7 cabeças, 10 diademas, 7 dias, 3 dias e meio, 3 anos e meio. Você não saberá o que fazer com os candeeiros, com as estrelas. Você não saberá o que fazer com olhos de fogo. Você vai se perder. É um livro que tem não é que um símbolo não tenha significado. O símbolo ele aponta para uma coisa. É lógico que um livro tão enigmático como Apocalipse não poderia ser escrito literariamente, ainda mais que o João, ele está criticando um governador aqui. Ele está se levantando, a igreja está trazendo à baila um governo, o Domiciano. O Domiciano está acabando com todo mundo, está matando tudo que é crente. O prazer do imperador é matar cristão. O João tem que escrever isso em forma de código mesmo, Isso não é novidade. Não é novidade. Aqui no nosso país mesmo, na época da me fugiu agora o nome agora. Ditadura. Na época da ditadura, os músicos que faziam músicas, eles faziam com código. Não podia falar na cara dura o que eles queriam falar. Quer dizer, isso não é coisa de agora, é coisa velha. Na verdade, Apocalipse é um gênero literário. É um gênero. Não tem só esse Apocalipse, tem Apocalipse em todas as religiões. Tem Apocalipses em várias religiões. É um gênero. É um tipo de literatura. Isaías tem Apocalipse no livro de Isaías, tem Apocalipse no livro de Ezequiel, tem muito Apocalipse no livro de Daniel. Então é preciso que se use de simbologia, porque o símbolo vence o tempo. O símbolo, ele vence o tempo, ele passa pelo tempo, ele não sai de moda, nunca sai de moda. Há quanto tempo as pessoas falam do Apocalipse? Pessoas já morreram de medo de Apocalipse. É para ter medo mesmo, é para ter medo. Eu não quero tirar o medo. Se eu estou aqui pregando para você Apocalipse e você está, não é sério. É sério o livro do Apocalipse. Amém? Então é isso aí, vamos continuar. 1000 anos. 1000 anos
É um grande tempo, é isso que quer dizer. Um grande período de dias. Não é 1, 2, 3, 999 mil. Não é isso. É um grande período de tempo. Tanto é que o próprio Pedro fala que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. É um grande período de tempo. Verso 3: lançou-o no abismo, fechou-o e o pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que completassem 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Essa expressão pouco tempo, ela já apareceu anteriormente. Esse pouco tempo já apareceu anteriormente. Então não é que o diabo, puxa vida, o diabo vai ser solto. Não, é que ele vai ter um tempo para concluir a história. Deus vai concluir a história. E para concluir a história, ele vai usar o seu empregado, o diabo. Diabo é empregado. Tem gente, falei aqui domingo, tem gente que acha que o diabo é inimigo de Deus. Não é. É empregado. O diabo é nosso inimigo. Não é inimigo de Deus, gente, porque, veja bem, presta atenção. Um inimigo, para começar a conversa, um inimigo tem que ser pelo menos quase igual. O que é uma inimizade? Um inimigo é alguém em guerra. Vem cá, pensa comigo. É possível acreditar que Deus guerreia com alguém? Não guerreia, irmãos. Aqui no final aqui, fala que ele vai soprar e vai acabar com tudo. O sopro dele vai acabar com tudo. O diabo não é inimigo de Deus, é empregadinho. Entendeu? Isso nós vemos no livro de Jó. Houve uma reunião. O que é reunião? Vocês que fazem reunião nas empresas, é para prestar relatório. Houve uma reunião no céu, os filhos de Deus compareceram, e entre eles apareceram quem? O diabo, Satanás. Deus disse: e aí, de onde você vem? Relatório: eu venho de rodear a terra. Muito bem, fez certo, é isso mesmo, é para isso que existe, para rodear a terra. É a função dele, rodear a terra. É a função dele, empregadinho. Não é nada. Quando Deus quer fazer uma obra de diabo, ele usa o diabo. Entendeu? Amém, irmão? Quando ele quer fazer um trabalho de Satanás, ele manda Satanás. Precisa de um Satanás, beleza. Amém, irmão? Tudo bem até aqui? Legal? Então assim, vai ser. Isso aí nós já comentamos, já falamos. Vamos continuar agora. Verso 4. Já falamos que o bicho está preso então. Quando ele está preso, meu irmão, por favor, é restrito. Restrições. Agora é o seguinte: a igreja bate o pé e ele foge. A igreja bate o pé e ele foge. É restrito. Ele não faz mais e acontece como antigamente. Está restringido. Pronto, acabou. Bateu o pé, é que você tem medo dele, não sei porquê. Não pode fazer nada. Porque senão ele tinha me quebrado faz tempo já. Porque todo dia eu falo com ele, xingo ele, falo que ele é feio, horrível, fedido, cheira enxofre. Eu falo que é uma porcaria, não tem casa a morar. Ele não me pega. É isso daí. Então agora vamos continuar. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi tronos, beleza, somos nós, viu? Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem da besta, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Esse longo tempo, esses mais de 1000 anos, que já dura 2000 e poucos anos. É um grande tempo, e não sei quanto tempo vai passar ainda. Verso 5. Isso aqui nós já comentamos também, tá bom? Já falamos sobre isso aqui também já. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram. Ou no original, viveram. Tá rei aí, né? Em algumas tá rei, aqui tá rei. Não é rei, é viveram. No original é viveram, não é reviveram. É que o escritor na época pegou o verbo e achou que o milênio era algo do futuro. Então ele pôs reviveram. Mas é viveram no original. Os restantes dos mortos não viveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus, de
Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Porque depois começa outra história. Bom, eu queria falar um pouquinho só, rapidamente, sobre isso daqui, ó. Primeira ressurreição. Primeira ressurreição. Lembra daquela conversa de Jesus com a irmã de Lázaro, a Maria e a Marta? Quem lembra? Vamos ler lá um pouquinho? Deixa marcado aí Apocalipse, para você só virar a porção só. Vamos para João, no capítulo 11, nós vimos esses dias. Só para você ver uma coisa aqui interessante. João capítulo 11. João capítulo 11, rapidamente comigo. O verso de número 21. A conversa de Jesus com Marta e com Maria. Primeiro com Marta, né? Olha a conversa dele aqui. O Lázaro morreu e Jesus foi lá. Verso 21, João 11, 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus para Marta: teu irmão há de ressurgir, há de ressuscitar. Replicou Marta: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então existe esse ensino, uma ressurreição no último dia, a do último dia. Presta atenção nisso aqui, do último dia. Disse-lhe Jesus, 25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Esse é um texto. Aí mesmo em João, no capítulo de número 6, veja, volta um pouquinho para trás, João capítulo 6. Eu quero que você marque apenas a frase último dia. João capítulo 6, o versículo 39. Jesus falando: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, e eu o ressuscitarei no último dia. 40. De fato, a vontade de meu Pai é que todo o homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém, meu irmão? Último dia. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Bom, olha para cá. Volta para o Apocalipse. Vai para o Apocalipse de novo. Deixa lá. Então existe. A Marta não está errada. De todo não está errada. Ela apenas não está vendo uma coisa muito mais séria. Quem está me ouvindo ainda aqui? Então ela está certa. Eu sei que o Senhor vai ressuscitar no último dia. Bom, gente, se há uma só ressurreição no último dia, por que aqui em Apocalipse está aparecendo a primeira ressurreição? Se é a ressurreição do último dia, e quando chegar no último e começamos um novo céu e nova terra, que ressurreição é? Está em Apocalipse 20, versículo 5. O restante dos mortos não viveram, não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. O restante não viveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Lá no texto de João, lá que nós lemos agora, não precisa abrir mais não. Eu leio para vocês aqui mesmo. Se eu achar, é lógico, né? Eu não sei se eu vou achar agora aqui. Lá no versículo 25 fala assim, olha. Nós lemos agora há pouco, ó. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e todo o que vive e crê em mim nunca morrerá. Outra vez ele fala assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então existe uma potencialidade que a gente só consegue
presta atenção nisso. Existe uma potencialidade que a gente só consegue quando está vivo. Vou ler de novo para você. Olha só. E todo o que vive e crê nunca morrerá. Então existe uma potencialidade enquanto eu estou vivo. Se enquanto eu estiver vivo aqui na carne, no biológico, eu crer nele, acabei de receber uma potencialidade. Não morro. Aí beleza. Aí chega a hora da minha morte biológica. Ressuscito. Por isso, quando Cristo foi crucificado, de um lado um ladrão, de um outro lado outro ladrão, um deles se converteu e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Olha que maravilha. Eu nunca pensei que alguém poderia se converter assim. Porque geralmente, como é que a gente se converte? Perdão, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Assim, tá certo, tá certinho. Mas o ladrão da cruz não. Senhor, lembra-te de mim. Eu te reconheço como meu rei, como meu Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que Cristo disse: ainda hoje estarás comigo no... Um crente, eu nunca vi um crente tão rápido. Você já viu um crente tão rápido assim? Eu nunca vi um crente tão rápido. Esse foi o primeiro. Pá, se converteu. Mas veja, ele estava vivo. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Então, quando você está vivo e crê, você recebe a potência. Aí só aguarda. Por quê? O corpo vai tombar uma hora. Esse corpo que não pode herdar o céu. Por quê, pastor? Por que a gente não pode subir de corpo e tudo? Porque carne e sangue não herda o céu, não herda a vida eterna. Simples. Você poder falar: pastor, mas eu gosto do meu corpinho, eu gosto da minha barriguinha, eu gosto do meu tanquinho, eu gosto da minha coxinha, eu gosto da... Não, carne e sangue não herda o reino de Deus. Haverá um novo corpo para você. O lindo, uma outra coisa bela do evangelho é que tem um outro corpo para você, glorificado. Bom, vamos responder a pergunta então. Então, que ressurreição é essa? É essa, meu irmão, do que crê, daquele que crê. Por isso, ele disse: ainda que morra, não morre, o seu corpo vai tombar. Então a primeira ressurreição se dá por causa da potência que você recebeu enquanto está vivo. Isso é evangelho. Está vivo, então você creia e queira, viva para ele. Lembre-se, você não é salvo por algo que você fez. Você não é salvo por algo que você fez. Mas agora que você é salvo, você tem coisas a fazer. Você representa Deus. Você é o embaixador do reino. Você é o embaixador de Deus. Você representa o próprio Cristo. Por quê? Porque nós nos acomodamos. Muitas vezes uma mensagem como essa acomoda você. Ah, beleza, eu sou salvo, eu creio. Se você creu de verdade, você se tornou de verdade um filho de Deus, há obras a fazer, há ações a serem tomadas. Espera que você seja um servo de Deus. Então, essa primeira ressurreição é essa do cristão, do que creu. Porque senão deveria haver duas mortes e duas ressurreições. Então aqui, pastor, então agora me responda, pastor. Entendi, eu creio, então eu não vejo a morte. Antes da morte chegar, eu já saí já. É isso mesmo. Então, pastor, qual que é a ressurreição do último dia? A do corpo. Aí vem o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e fala assim: porque naquela hora, com o som da trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós todos juntos seremos reunidos, e aí seremos elevados. E aí nós vamos ver daqui a pouquinho que o mar dará o corpo, a terra dará o corpo, e por aí afora. Isso falando daqui a pouquinho. Então essa ressurreição é a ressurreição espiritual. Talvez nós precisemos. Vamos ler de novo aquele texto. Vou ler para vocês, tá bom? Aquele texto lá das almas, debaixo do altar. Presta atenção. Lá no capítulo
8 de Apocalipse, marca na sua... lembra isso aqui várias vezes já. Fala assim, e veio outro anjo, no capítulo 8, no verso 3, fala assim, o capítulo 6, o verso 9, fala assim, e havendo aberto o quinto selo, eu vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus. Eu vi, o que eles faziam? Eles clamavam, as almas clamavam. Crente, gente, assim que morre, presta atenção, o cristão, assim que morre, já ressuscita e já vai para o céu. Não é o céu, o novo céu e a nova terra, é o céu, o paraíso. Aí tem nome de paraíso, é céu, lugar de descanso, lugar de repouso, tem vários nomes que a Bíblia dá, mas já vou para lá. Agora existe o novo céu e a nova terra, isso é outra conversa mais para frente. Então eu vi as almas, João falando, eu vi as almas, e as almas, elas se movimentavam, as almas, elas reivindicavam, não está lá roncando igual um doido, as almas estão em ação. Eu vi as almas debaixo do altar, e ela dizia, ó santo e verdadeiro Deus, quando é que o Senhor vai julgar tudo isso? E foi dada para elas vestes brancas, e me falou para elas descansar e esperar que está perto. De novo no capítulo 14, aparece as almas de novo, no 14 verso, fala assim, olha, aqui está a paciência dos santos, capítulo 14 verso 12, e os que guardam os mandamentos de Deus, e a fé em Jesus. Aí ele fala, ouvi uma voz do céu e dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Eu morro aqui, eu acordo ali, e as obras, aquilo que você fez, te segue. Então essa aqui é a ressurreição espiritual. A ressurreição do último dia é a ressurreição do físico, do corpo. Já nós primeiro ressuscitamos espiritualmente, depois ressuscitamos carnalmente. Os mortos, meu irmão, não ressuscitam só no final para ser condenado. Amém? Que está me ouvindo? Isso aqui é muito sério para a nossa vida cristã. Como é bom você saber que está garantido. Como é bom saber que o que Cristo fez ecoa em todo o universo. Amém, irmãos? E é muito bom saber dessas coisas. É muito bom saber. Isso nos traz descanso. Então, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha jovem, meu adolescente, acorda para isso. O que nós temos em Cristo é demais. É maravilhoso. Então fica com essa palavra. Aquele que crê em mim, ainda que morra, ainda que morra, mesmo que você morra, mesmo que biologicamente você venha tombar, você acorda ali do outro lado. Amém. Também já falamos, pega a aula anterior, também já falamos sobre isso também. Vamos um pouquinho mais aqui. Vamos ver, verso 7 a seguir. Vamos lá, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, nome simbólico, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Houve alguma guerra aqui, irmão? Olha para cá. Deus fez assim? Fez? Não. É que você para ali, houve peleja, houve guerra, Gog e Magog, mas não. Fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. E aí, bonitão? Já pensou? É lógico que em texto, em literatura, você precisa escrever. Mas parece... Como é que eu vejo aqui o desenho? O diabo se virou para ir. Acabou. Eu não sei quem põe na nossa cabeça que Deus vai guerrear com esses bichos. Eu não sei quem põe na sua cabeça. É incompatível. Deus pensou, queimou. Pensou, já foi. Não existe isso.
Amém? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também um falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelo século dos séculos. Amém? Vi um grande trono, branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Livros. E o outro é o livro. Livros. Livro. Vocês estão percebendo, né? Singular, plural. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além aqui é inferno, entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então quem participa da primeira ressurreição, está o quê? Está o quê? Corre risco? Corre risco? Quem participou da primeira ressurreição corre risco? Acho que vocês não entenderam. Quem é que participa da primeira ressurreição? Aqueles que creem. E lembrando que crer aqui não é aquela coisa mental. Crer não é aquela coisa mental. Eu acredito. Não é isso não. Os novos convertidos aqui, os novos irmãos aqui são. Crer, fé, não é aquela coisa assim, cara, não, eu estou acreditando. Isso não é fé. Isso é fé budista. É a fé shintoísta. E a fé confessionista. Mas não é a fé cristã. A fé cristã, ela entra em nós pela mais alto. Pela essa fé, esse crer, esse acreditar, esse entender, essa iluminação, essa certeza, ela vem para nós por causa da Escritura. Então não é, estou crendo, não. O máximo que você vai conseguir aí é dar um gemido. Amém? Então, por isso que é bem-aventurado quem participou da primeira ressurreição, porque não tem poder sobre ele a segunda morte. Então aqui, veja comigo lá. Veja lá. Eu parei em que versículo? 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bom, vamos por parte aqui. Temos um tempinho para falar um pouquinho mais. Veja bem, quanto tempo gastou para falar do diabo? Pouco ou muito? Quantos versículos gastou para falar da guerra do diabo, gente? Pouco ou muito? Quase nada. E na verdade só comentou, não houve nem guerra. Apenas literalmente tem que parecer que houve, mas não houve, porque bastou o cara se movimentar, queimou, acabou. Lembra que no capítulo 19, 18, já tínhamos dado fim na besta 1, na besta 2, na Babilônia. Faltava acabar com quem? Só faltava acabar com o dragão, com o diabo. Aqui acabou com ele, não é isso? Lá no capítulo 16, 17, 18, 19, nós não acabamos com a besta? A besta 1, a besta 2, a meretriz, a prostituta, o falso profeta, que é a besta mesmo, o anticristo. Faltava quem? O dragão. Aqui a gente acabou com ele. Então veja, o interessante é o seguinte: juízo final, primeira coisa que aparece aqui, o que é? É o trono, presta atenção aqui, é o trono de Deus. E aquele que está sentado sobre ele. Juízo final é isso, isso aqui é muito lindo. Juízo final. Agora olha que coisa interessante: o qual da sua presença fugiram a terra e o céu. O que é isso, hein? Fugiu a terra e o céu, quer dizer, sumiu tudo.
Ou seja, meu irmão, ninguém pode comparecer na presença do Altíssimo se ele não falar, vem. Houve um caso assim com Moisés. Depois que eles receberam a lei, naquele período da lei, Deus quis falar com o povo e vem na montanha. Mas a montanha sacudia e tremia e derretia. O povo apavorado falou: Moisés, fala para Deus parar de falar, manda ele falar com você e você fala conosco. O povo não aguentou, todo mundo ia morrer. Aí Moisés: Deus, para Deus, o povo não está aguentando, Tá bom, Moisés, vem cá. Aí Deus conversou com Moisés e Moisés conversou com o povo. Veja bem, o que nós aprendemos aqui? Que ninguém chega à presença dele se ele não disser, venha. A santidade dele está aqui, a beleza dele está aqui. Gente, na verdade, presta atenção nisso aqui. Falei isso aqui recentemente. Presta atenção. A presença de Deus aqui, no nosso meio, ela é sempre restrita. Na verdade, Deus gasta força conosco, Deus gasta energia aqui, não trazendo a presença dele, não é isso. Presta atenção nisso aqui. Deus gasta energia aqui, não deixando a presença dele intensificar. Não está escrito que os céus é o lugar do trono de Deus e a terra é o lugar do estrado dos pés de Deus? Não está escrito isso na Bíblia? Se Deus deixasse a presença dele aqui intensificar como tem que ser, nós morreríamos, gente. Então o trabalho de Deus aqui não é mandar poder, é limitar poder. E às vezes eu oro errado, né, irmãos? Manda poder. E eu vou continuar orando errado, porque eu não vou conseguir mudar agora depois de velho. Não dá para mudar. Então a operação de Deus é o contrário. Ele tem que deixar sob medida, vir sob medida. Então esse trono aqui, tudo foge, tudo desaparece, até que ele fala, vem. Ele diz, vem. E aí eu queria chamar a atenção de vocês para esses livros aqui. Então olha só. Então aparece a informação do trono, né? Tem que haver o juízo. Irmão, vem cá. Por mais maldoso que você seja, ou maldosa, a coerência mental, a sua coerência, o seu bom senso, todos aqui têm bom senso. Por exemplo, você bota a mão no fogo, o bom senso fala, não vou botar a mão no fogo. Você pode até pôr, eu não ponho a mão no fogo, não é isso? Bom senso. O bom senso revela para nós que tem que haver no juízo. Quando você vê o mal vencendo, as pessoas más progredindo, o que você fala? Meu Deus, tem que haver justiça, não fala? O bom senso exige que tenha juízo. Então aparece um trono e alguém nele, tudo foge, mas vai ser julgado, tem que haver. Então bom senso. E aí aparece aqui essas duas palavras aqui, os livros e o livro. Os livros e o livro. Verso 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, ricos e pobres, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava nele. Então veja, dois critérios para Deus julgar, só dois critérios. Ele julga baseado nos livros e livro. O que é o livro? O da vida. O que é o livro da vida? Aqueles que passaram pelo sangue do Cordeiro. Você e eu somos julgados pelo livro. Se o seu nome estiver no livro da vida, pronto, acabou. Está pronto, pode ficar tranquilo. Então livros e livro. É fácil entender isso. Pastor, mas tudo que eu fiz está no livro, né? Tudo que eu fiz. Um dia uma irmã foi escrever uma mensagem minha assim, de 1 hora. Tem assim, umas 25 páginas, 1 hora de pregação. Umas 25 páginas, 25 folhas de sulfite. Imagine então todos os seus atos. Meu irmão do céu, né? Não tem livro no mundo. Mas veja, os humanos já resolveram isso, não resolveram? Você conhece, né?
cartão de memória, chip. Meu carrinho ali fora é 2001. 2001. E ele tem um carro, ele tem um rádio, um CD, 2001. E lá tem um local, 2001. Ah, tem novos já. E lá desde a época que eu comprei, ele tinha lá um lugar para colocar o cartão de memória. No meu cartão de memória tem pelo menos umas 400 músicas. Eu ouço a semana inteira e não cabe de ouvir as músicas. Um cartãozinho de memória assim. Os humanos resolveram isso. Antigamente alguém podia falar, mas como é que livros para tanta gente, né, irmão? Livros não, meu irmão. Que na verdade, a sua memória é o livro dele. Bom, isso aí é uma curiosidade minha. A sua memória. Existem outros textos no livro de Coríntios que fala que nós vamos dar testemunho. Quando nós comparecermos perante Ele, não nós, somente nós, principalmente os ímpios. Não tem como você olhar para Ele e não falar tudo. Na verdade, não precisa nem falar. Na hora que você, um raio-x vai ser tirado. Abra comigo mais um texto, lá em Mateus capítulo 12. Abra comigo um texto em Mateus capítulo 12. Mateus 12, 36, a partir de 36. Olha isso aí e trema, tá bom? Mateus 12, 36. Digo-vos que toda a palavra frívola, palavra tola, palavra boba, não é palavrão não, viu? Palavra frívola, palavra tola. O palavrão nem se fala. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do... Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Quem já tinha lido esse texto antes, levanta a mão. Tinha lido já, né? Então você vê, está vendo hoje aonde é que você vai usar? No dia do juízo final. Todas as palavras. Vixe, pastor, vou largar a igreja. Não larga não, irmão, não precisa largar não. Creia nele. Ah, pastor, então estou lascado então. Lembra-se do livro da vida. Quem nos salva é o sangue. É estarmos no livro da vida. Irmão, pensa comigo. Para que você acha que serve arrependimento? Quando você confessa e se arrepende. O arrependimento é como se fosse uma borracha de apagar as coisas. Por isso que não espera acumular pecado para você se arrepender. Peça perdão. Quando você fala, Senhor, eu pequei, me perdoa, uma borracha é passada. Olha que maravilha. Então é bom você dar uma fuçadinha na sua vida, né? Peraí, rapaz, tem algum pecado que eu não confessei, vou confessar. É bom você confessar mesmo. Mas vamos lá, um pouquinho mais aqui. Presta atenção, aqui. Então, abriram-se os livros e ainda outro livro, o livro da vida. Então, os livros e ainda o livro, o da vida. Os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam, a morte e o além é inferno, entregaram os mortos que neles estavam e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Então presta atenção aqui, para eu concluir agora. Presta atenção aqui. Veja. Esse texto aqui. Então, vi os mortos. 13. E deu o mar os mortos. Deu a morte os mortos. Deu o além os mortos.
Isso aqui é uma crendice que tinha no passado. Talvez hoje ainda seja real. Bom, depois que eu morrer, acabou tudo. Morrer, acabou tudo. Tinha essa crendice que eu estou falando aqui, era assim: se alguém morresse no mar, ninguém achava. Então, tipo assim, morreu, acabou tudo, quero ver, eu estou morto mesmo. O mar, naquele dia, vai dar, ou seja, não há para onde fugir. Quando o trono se manifestar e o juízo começar a julgar, o mar dará os seus mortos. Não tem para onde fugir. A morte dará os mortos. Morte, entrega aí, pode entregar. Entrega tudo. O além aqui é o inferno. O Hades. O além vai dar os mortos. Não tem para onde fugir. Todos comparecerão perante ele. Todos. Se você está inscrito no livro da vida, também há livros para você. Há livros. Os livros para nós, sabe o que é? Galardão. No nosso caso, os crentes, os cristãos que crê, os livros é para que a gente tenha posições. Não haverá no céu mais importante e menos importante. Não haverá isso. Mas haverá pessoas com mais responsabilidade e com menos responsabilidade. Amém, irmão? Então não tem para onde fugir. Morreu. Porque assim, né? O cara, o Saulo morreu e está ali, sepultaram o Saulo ali. Vai lá e pega os restos mortais do Saulo. Mas e o cara que morreu no mar? E o cara que virou pó? Morte, Deus mortos. Inferno, vomita para fora. Mar, coloca para fora os mortos. E todos serão julgados. Agora, se você achava que o inferno é o fim de tudo, aqui o texto fala assim que a morte, o inferno foram lançados no lago de fogo. Amém, irmãos? Os que não foram escritos no livro da vida, nós somos inscritos no livro da vida enquanto vivemos, irmãos. Acorda aí, querido. Acorda aí, irmão. Você está vivo? Então creia. Adolescente, creia. Jovens, creiam. E o seu nome estará no livro da vida. A morte não terá o prazer de falar bem-vindo, o miserável. A morte, meu irmão, não terá o prazer de falar assim: Clóvis, te peguei. Não pegou nada. Não tem nada em mim, morte. É isso que Cristo quer dizer lá em João, no capítulo, acho que 15 para frente, que ele disse: lá vem o príncipe desse mundo, e ele não tem nada de mim, e eu não tenho nada dele. Nada. A morte, meu irmão, nunca falará para você bem-vindo. O Hades não falará para você bem-vindo. Irmãos, isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais, irmãos queridos. Por isso que eu sofro quando o ímpio morre. Hoje na escola da minha filha lá, uma amiga dela morreu, se matou, enforcada. Era da classe dela. Acho que vocês viram isso no Facebook, não viram? Quem viu isso no Facebook? Só isso. Meu irmão, eu fico triste. Na verdade, hoje eu estou abalado. Eu e o pastor estamos abalados, nem conhecemos ela. Mas quando o ímpio morre, meu irmão, é tristeza. Porque nós sabemos o que vai acontecer. É triste demais, irmãos. É triste demais. Então os mortos, a morte não terá o prazer da sua presença. Não terá o prazer. Então em teologia, a gente chama esse momento de período intermediário. Esse tempo que nós estamos agora, esse céu, esse estado que nós chamamos em teologia estado intermediário. Não é o novo céu e nova terra, porque o novo céu e nova terra vai aparecer no capítulo 21. Eu já estou garantido para o novo céu e nova terra, e você? Amém, irmão? Eu estou garantido. Ei, mas não é muita presunção da sua... Não, meu irmão, não é pela minha obra, não, é pelo que Cristo fez por mim. Não é obra minha. Eu não estou garantido porque eu sou bonzão, não. Eu estou garantido porque Cristo é bonzão. Ele é top. Eu sou nada. Nem vaso eu sou. Porque nós temos uma mania, né? Para que a gente é vaso. Eu não sou vaso. O que eu sou? Barro.
E nós temos a mania. Eu sou vaso, não sou vaso, sou barro. Então conserte isso aí. Amém, irmãos? Então aqui, ó, você morreu. Tem uma história sobre isso aí. Quer ler comigo para a gente acabar? Vai lá para Lucas. Vai lá para Lucas 16. Lucas 16. Eu vou provar para você que é agora isso. Não é quando acabar tudo. Agora, Lucas 16. E a gente encerra. Lucas 16. A parábola do rico e do Lázaro. O rico e o Lázaro. É capítulo 16 de Lucas, versículo 19, a gente encerra. Ah, meu irmão, nós estamos na bênção, filho. Não cruze os braços não, irmão. Não seja desobediente à fé que Deus te deu. Não faça isso. Capítulo 16, verso 19. Veja comigo. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Pronto, a história do homem rico. 20, do pobre. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. Esse pobre desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber as suas úlceras. 22. Aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. Olha que lindo isso aí. Olha que maravilha. Morreu o pobre. Veja bem, eu preciso falar uma coisa. Pobreza e riqueza não é critério para você ir para o céu ou para o inferno. Aqui é um caso de um rico ir para o inferno. Não quer dizer que todo rico vai para o inferno, todo pobre vai para o céu. Não é isso não. E daqui a pouco vamos subir. Ah, é só ser pobre que eu vou para o céu. Não. Tem isso não. Não confunda a parábola. Mas olha que lindo. Morreu o pobre e foi para o seio. Morreu o cristão e foi para o seio. Seio aqui, traduzido é fazenda, paraíso ou céu. É o significado de seio. É a fazenda do Abraão. E morreu o rico. E foi o quê? Sepultado. Olha que lindo isso aqui, irmão. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Você, fisicamente, seus restos mortais podem ser sepultados, mas você não vai para lá. Amém, irmão? Não vai. Olha aqui. Veja mais aqui. Foi sepultado o rico no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, o rico no inferno, levantou os olhos e viu de longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: ó pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Amém, irmão? Eu quero mostrar para você aqui, para encerrar, em que tempo é este. Presta atenção. Lá no Apocalipse estamos no juízo final. Ali nós estamos na ressurreição do último dia. Amém? Beleza? Estão me entendendo? Estou concluindo. Lá no Apocalipse, naquele versículo lá do juízo final, nós estamos na ressurreição do último dia. Falamos da primeira ressurreição, depois fomos para a ressurreição do último dia. Amém, irmão? Mas e antes disso? Olha aqui. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebestes os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu estás em tormento. Beleza? 26. E além de tudo, disse Abraão, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem de lá passar para nós. Amém? Olha para cá. Por isso que é em vida que você crê. Mas não acabou ainda, veja mais. O pior ou o melhor está por vir. Mas o homem não desistiu, o rico lá, o rico no inferno. Então replicou: pai, eu te imploro, então manda
à minha casa paterna. Manda o Lázaro, manda alguém à minha casa paterna. Porque eu tenho o quê? Diga aí. Tenho 5 irmãos. Para que lhe des testemunho, a fim de que eles não venham para este lugar de tormento. Irmãos, olha para cá. O rico está no inferno. O Lázaro está no céu. E na terra? O que tem? E na terra, o que tem? Tem gente viva, não tem, irmão? Amém, irmão? Eu queria mostrar isso para vocês. Isso não, essa parte aqui não é no futuro. Lá no Apocalipse estamos no juízo final e na ressurreição do último dia. O do corpo do cristão e do resto dos perdidos. Aqui, irmãos, é antes do último dia. Ele fala: eu tenho na terra 5 irmãos. Manda alguém lá pregar para eles, para que eles não venham para cá onde eu estou. O cara é até misericordioso. O cara até se converteu, né, irmão? O cara é até misericordioso, está com dó dos irmãos, né, irmão? Ó, tá vendo, irmão? É bom converter agora, né, irmão? É bom converter agora, não é, irmã? A coisa é séria, irmãos. Isso aqui, meu irmão, é simultaneidade. O Lázaro está lá no seio de Abraão, numa boa, com o ladrão da cruz, legal, curtindo. O rico está em tormento, mas na terra ele tem irmãos e irmãs. Ô, meu irmão, eu estou assim, arrastando sardinha para o nosso lado, me perdoe, mas na verdade é para a gente chorar, né, irmãos? Não é verdade? É para nós chorarmos, sim ou não? Porque tem pirros morrendo agora, não tem, irmãos? E eles estão se perdendo. É triste, irmãos. E será que é possível isso? Vamos ver se é possível. Vamos ver se é possível. Aí a gente encerra. Eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, 28, a fim de que não venham para esse lugar. Respondeu Abraão. Olha o que Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas. O que ele está dizendo, irmão? Eles têm a, olha para cá. Eles têm a Bíblia, a palavra. Não, rico, não. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a Escritura. Ouçam-nos, ouçam os profetas, ouçam-nos. Mas o cara não desistiu, sim, olha lá, não desistiu. Eles têm Moisés, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Olha aí o Espírito diz, irmão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, irmãos? Isso aqui é crucial. Você, querido irmão, querida irmã, está garantido. Você crê, eu creio. Eu amo a palavra, eu amo o Senhor Jesus. Irmãos, então vamos levar a palavra para eles, irmãos. Irmãos, você não tem porque, por isso que Cristo falou assim: não tema quem pode matar o corpo de vocês. Não tenha medo desses. Tema aquele que, além de matar o corpo, pode jogar o verme no lago de fogo, no inferno. Irmãos, você está brincando, meu irmão. Há uma responsabilidade sobre nós. Não somos apenas evangélicos para cantar nas ruas, irmãos. Meu irmão, minha irmã, não somos apenas evangélicos para medir força com a igreja da esquina, meu irmão. Haverá um juízo final, queridos. Quem creu, ainda que morra, viverá. Quem crê em vida, não morrerá. A morte não tem poder sobre nós. Nós temos potencial para a ressurreição, irmãos e irmãs. Juízo final é hora da morte entregar os mortos, do mar entregar os mortos,
do além entregar os mortos. É isso, meu irmão. Então vamos nos posicionar. Vamos nos posicionar como cristãos verdadeiros. Nós temos a palavra revelada aqui nesse lugar, irmãos. Vamos nos posicionar. Porque, meu irmão, nosso nome está no livro. Nosso nome está no livro. E aí vai chegar o galardão. E os livros, no nosso caso, é para receber presente. Amém? Vamos ficar de pé agora, em nome de Jesus? Se coloque de pé. Em nome de Jesus. Ô Senhor amado. Ah, Pai, a Tua palavra foi pregada. O Evangelho foi anunciado. Quem crer, ainda que morra, viverá. Quem crer, ainda que morra, viverá. A morte não tem mais domínio sobre nós. A Tua palavra diz que a morte não tem mais domínio sobre nós. Ah, Senhor, como é bom ser um crente no Senhor Jesus. Como é bom ser um crente no Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, porque o nosso nome está escrito no livro